Olá pessoal, tudo bem? Professor Luciano aqui novamente, vamos dar sequência. No último vídeo a gente adicionou, perdão, a dependência do Spring Security, realizou uma configuração básica aqui de segurança, aonde a gente estipulou que a gente vai ter comunicação via stateless, sem estado da sessão, sem sessão, né? Desabilitou o CSRF, configurou a parte do course config, do course, configurou também o nosso encriptador padrão dos nossos passwords, configurou a questão de rotas. E aqui nessas rotas eu vou aproveitar aqui nesse momento, eu quero que vocês já configurem também aí, porque pode acontecer um probleminha quando a gente trabalha com web. Se a nossa API REST vai trabalhar com uma aplicação mobile, a gente não se preocupa muito com essa questão do cores e tudo mais, tá? Mas aqui, quando a gente trabalha com um browser, o browser normalmente, antes de qualquer requisição, ele faz uma requisição de options. Ele faz, em vez. Tu tá fazendo um get, mas ele faz um options antes, né? Então, e ele não passa o cabeçalho. Então ele não vai passar, por mais que ele não vai passar o authentication lá, né? Então se você tentar acessar um AWS com o cabeçalho opt sem authentication, ele vai dar erro, né? Então aqui a gente vai fazer um mapeamento que toda vez que ele tentar acessar, toda vez que ele for acessar, receber uma requisição com o método, então vou pegar aqui dentro, eu vou botar assim, ó, HTTP método, só que esse cara aqui, certo? HTTP método, deixa eu só confirmar, HTTP método aqui, ponto options. Então, quando ele receber uma requisição do options, não importa se é a rota padrão, a rota protegida, porque se a rota protegida não vai trazer dados. Então, eu posso dar um permit all aqui para garantir, tá bom? Isso aqui serve principalmente para quando a gente trabalha com aplicações web que eu digo que rodem a nível de browser, beleza? Beleza, pessoal. Então, tá rodando aqui. Agora isso aqui já evita uns problemas de comunicação com o browser, beleza? Tem outras maneiras de fazer isso aqui, até outras maneiras que talvez sejam mais indicadas, mas por enquanto isso aqui tá bom, tá? Habilitamos o CORS aqui, configuramos o CORS para que ele permita requisições de várias origens e deixamos liberado o método options para qualquer rota, ok, pessoal? Agora nós vamos seguir para o próximo passo. Bom, nós já configuramos o nosso sistema para quando o usuário se cadastrar através do cliente lá, da aplicação cliente, o nosso sistema já vai salvar a senha, os dados do usuário aqui, e-mail e password, e salvar o password no formato de hash, beleza? Mas ainda o nosso sistema, ele não sabe que esta tabela, exatamente aqui, esta nossa tabela, ela é o responsável pelo nosso controle de usuários. Tanto é que quando a gente inicia a aplicação aqui, se nós olharmos o nosso console aqui, enquanto a nossa aplicação inicia, só esperar iniciar aqui, ó, ele continua gerando aqui uma senha aleatória, né, para o nosso usuário user. Então ele continua gerando, porque ele não sabe que, na verdade, os nossos usuários serão aquela tabela DB user lá do nosso banco de dados. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos definir e vamos fazer a autenticação dos nossos usuários, tá? Então o objetivo aqui é o quê? É quando o cara faz o sign up, então ele vai ter também um novo endpoint, um endpoint também com o método post, http localhost 2.8080, e o endpoint vai ser /auth /sign-in, certo? Que vai ser para se autenticar. No sign up ele passa nome, e-mail e password, que ele vai estar se cadastrando. Aqui no sign in ele vai passar algo parecido. Eu até vou copiar aqui esse objeto JSON, vou copiar esse objeto JSON do meu sign up, vou voltar aqui para o meu sign in e vou tirar a parte do name, porque o name ele vai ter. Então eu vou passar para ele o e-mail e a senha para ele para ele fazer login. Claro que vai dar um not found aqui, né? Porque nós não temos ainda essa rota. Então é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer isso aí.
Como é que a gente vai fazer, tá, pessoal? Primeira coisa, a gente vai entrar na nossa entidade, acessar a nossa User Entity, e aqui no nosso User Entity, a gente vai transformar essa entidade para ela também ser um User Details, que é um tipo de objeto específico para gerenciar usuários, que são usuários a nível do Spring Security. Então, eu vou fazer assim, ó, extends user, extends não, perdão, é uma interface. É uma interface. Então, todos os usuários a nível de segurança para o Spring Security têm que implementar essa interface User Details. Então, a gente vai implementar, ele já vai pedir para nós aqui para implementar alguns métodos que não estão implementados, né? Então, vou dar aqui add métodos não implementados, e ele vai implementar alguns métodos, tá? Um deles é a parte de autorização, que a gente não vai estar utilizando nesse momento, né? Então a gente pode deixar ali. E o outro é o get username. Como a gente já tem get password, né? Ele não pediu para implementar, porque ele sabe que é esse cara. Mas agora nós não temos username. Na verdade, o nosso username será o nosso e-mail. Então, quando ele perguntar get username, a gente vai dar um retorno do nosso this.email, certo? E dessa forma, ele sabe que o e-mail do nosso usuário vai ser o username e o password é o password, beleza? Bom, feito isso, tá, galera? Deixa eu dar um stop aqui na minha aplicação para ela não ficar rodando, fazendo live reload. Dá um stop, perfeito. Feito isso, a gente já está preparado, a nossa entidade User Entry já está preparada para trabalhar como user do Spring Security, como usuário de login do Spring Security. A outra parte é nós transformarmos a nossa service, então a nossa user service, nós vamos transformar ela como classe de serviço para o login do nosso Spring Security. Então a gente vai vir aqui e vai dar um implements user details service. User Details Service. A gente vai implementar essa interface também. Mesma coisa, para que essa interface funcione corretamente, ela tem que ter um método específico. Então, vou mandar implementar o método aqui, que vai ser o quê? O load user by username. Ou seja, vai ser aquele cara que vai ter que buscar no banco de dados se o usuário, perdão, vai buscar no banco de dados o usuário através do username, que no nosso caso é e-mail, né? Então, aqui a gente vai ter que buscar no nosso banco de dados o usuário através do username, que é, na verdade, um e-mail. Eu até posso vir aqui e botar e-mail, né? Então, através do e-mail. Para nós buscarmos o nosso usuário no banco de dados através do e-mail, nós temos que ir lá no nosso repositório, user repository, e fazer uma busca por e-mail. Então, nós já temos um exist by e-mail e nós vamos ter agora um método que vai retornar um optional do Java útil, que poderá conter ou não um user entity e vai ser um método find by email, string e-mail, certo? Então, esse cara aqui é o que nós vamos buscar. Nós temos que, para poder autenticar, nós vamos ter que buscar no banco de dados o usuário através do e-mail, né? Então, agora nós podemos voltar aqui, então, recapitulando. No nosso user entry a gente fez implements user detail. No user repository a gente preparou o método aqui para procurar por e-mail. E no nosso user service a gente implementou o user detail service. E agora a gente vai buscar o nosso e-mail aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, var user igual a repository, deixa eu ver, repository.find by e-mail. Então, ele vai procurar. E daqui a gente, como é um optional retorno, a gente já pode fazer aqui um .or else. .or else true e fazer aqui uma expressão lambda, onde a gente dá um new username found, certo? Usuário não encontrado com este e-mail, certo?
Então, o que ele está fazendo? Ele vai buscar no banco de dados através do e-mail e, se ele não encontrar, ele estoura um username not found exception, beleza? E daí, se ele encontrou, nós podemos dar um retorno user. Lembrando que o nosso user entry agora também é uma implementação do user details. Desta forma, o Spring não vai mais criar o usuário. Ele vai saber que, para quando ele precisar buscar um usuário, ele vai utilizar esta nossa classe, essa nossa implementação, com especificamente esse método aqui, certo? Então, recapitulando novamente, para que a gente não se perca, o que o professor fez? O user entry passou a implementar user details para poder ser utilizado, para essa nossa entidade poder ser utilizado como um user do Spring Security. No repositório, a gente declarou um método find by e-mail para poder buscar o nosso usuário através do e-mail cadastrado, certo? E na User Service a gente transformou ela, colocou ela implementar o User Detail Services justamente para ser o cara que vai gerenciar os nossos usuários a nível do Spring Security. Ele já gerenciava a nossa entidade user, agora ele está gerenciando nossos usuários a nível do Spring Security. E ele vai buscar sempre os usuários, sempre que ele for fazer alguma autenticação, ele vai utilizar esse load user by username, beleza? Essa parte está preparada, agora falta nós prepararmos o nosso endpoint aqui, certo? Nosso endpoint. Para isso, a gente vai ir lá no nosso Auth Controller, então vou ir lá na nossa controladora, Auth Controller, e nós já temos aqui o nosso método do signup, a gente vai criar o nosso endpoint do sign-in. Então, vou colocar lá, @postmapping, e vai ser o barra sign-in, beleza? Public, response entity, também uma entidade resposta. Aqui nós vamos retornar dentro da resposta, no corpo da resposta, o token. Então, por enquanto, eu vou botar um string. Por enquanto, não, vou deixar um string ali, que vai ser o JWT token. Então, eu vou criar o meu método sign-in. O que ele vai receber de método de entrada aqui, tá, pessoal? Então, deixa eu só, já vou botar abre aspas aqui, já vou dar um return response entity só com um ponto ok, ok. Aqui, perdão, aqui vai dar o nosso JWT. Beleza? Eita, tá difícil. Foi. Então aqui, nós temos o nosso mapeamento barra sign-in e ele vai acessar e vai retornar um JWT aqui. Só que, claro, agora ele está retornando somente a palavrinha JWT, né? Então, se eu reiniciar ele aqui, é bom fazer esses testes para verificar se está tudo ok, né? Vamos tentar aqui, não sente. Deu timeout porque está carregando, timeout, ou conexão recusada, na verdade, né? E agora foi, ó, retornou 200 JWT. Só que agora nós temos que receber isso aqui e validar se esse e-mail e essa senha estão válidos mesmo, tá? Como é que a gente vai fazer isso, tá? Primeira coisa, pessoal, nós vamos no sign up a gente tem um DTO. Aqui nós vamos ter um DTO também para receber o e-mail e o password. Então nós vamos vir aqui dentro de DTOs, vamos dar um botão direito, new record e vamos criar o nosso sign-in DTO. Sign-in DTO. Beleza, vou dar o finish aqui. Então, quais são os dados que eu vou receber? Vou receber um string e-mail e um string password. Beleza? Esse cara que eu vou receber. Agora eu posso voltar lá para a nossa Auth Controller e dizer que dentro do nosso método sign-in, ele vai receber o nosso sign-in DTO. Opa, aqui. Opa, eu criei errado, faltou, né? Faltou um N no nosso DTO. Vamos renomear ele. Então, vou vir aqui em cima do sign DTO, vou botão direito, refactor, rename, e vou colocar o meu N aqui, para ele fazer tudo. Ah, ele dá ali, found, o que ele deu ali? Por que ah, não, finish aqui. Por que não está dando esse louco? Bom, provavelmente por sign in. Deixa eu ver se eu consigo agora. Rename file. Aí,
Agora foi, beleza. Agora sim. Agora eu posso importar corretamente aqui o nosso sign-in DTO, né? Beleza. Tá aqui. Vou tirar a importação antes que tinha importado errado. Acho que até isso que estava dando erro, né? E vou receber o meu DTO. Eita, que tá difícil por causa desse live reload, né? DTO. Lembrando que eu tenho que dizer aqui para ele, né, que eu vou estar recebendo essa nossa requisição no corpo da request. Então eu tenho que vir aqui e colocar na frente @request body. Beleza, então recebi esse cara. Como é que eu vou fazer para mim autenticar ele, tá, pessoal? Eu poderia fazer na mão? Poderia. Poderia, se eu quisesse, eu poderia, né? Eu poderia pegar e criar toda a questão da autenticação na mão. Poderia? Sim, mas não é legal, né? Então, eu posso usar o Auth Authentication Manager, perdão, o Authentication Manager do Spring, que ele vai ter toda a parte que a gente precisa para autenticação, certo? Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que essa classe Auth Controller, além de depender de um objeto User Service, ele também vai precisar depender de um objeto do Authentication Configuration. Cadê? Authentication. Por que não está? Deixa eu só achar aqui. Authentication Configuration. Aqui. Não sei porque, não sei se eu estava vendo. E eu vou chamar de authconfig, beleza? Lembrando que ela é uma dependência e que essa dependência eu vou injetar via método construtor. Então, vou clicar aqui, vou pegar a segunda opção. Então, ele vai injetar aqui essa dependência, o Spring, via método construtor. E agora, através desse authconfig, eu posso fazer a autenticação ou não do meu usuário. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, vir aqui, vou dar um auth.get, authconfig, melhor, né? authconfig.get authentication manager authenticate. E aqui eu vou tentar autenticar esse cara. O que eu vou passar ali? Vou passar um username authentication token. Então vou dar um new username authentication username password authentication token. Este cara aqui, tá? E daí eu vou passar para ele o e-mail e a senha. O objeto principal, que é o e-mail e a senha. Então vou passar para ele aqui sign é DTO, né? DTO.email e o nosso DTO.password, certo? Então ele vai, através disso, ele vai tentar localizar lá e tentar autenticar. Ele está dando erro aqui por causa que ele vai lançar uma exceção, ele pode lançar exceção, então eu vou botar aqui Trolls Declaration, e daí ele vai puxar, beleza? Então, se ele passar por essa linha, quer dizer que ele autenticou. Se não, ele vai lançar uma exceção. Vou dar um Ctrl S aqui, vou esperar reiniciar, fazer o live reload da minha aplicação e vamos testar lá. Vou dar um send agora. Ó, 200 quer dizer que autenticou. Vamos mudar a senha. Então, vamos dizer que eu esqueci do 1, 2, 3 da minha senha. Vou dar o send. Ó, bad request, usuário inexistente ou senha inválida. Ou seja, não consegue mais passar ali, né? Ele se torna uma exceção. Então aqui a gente já pode pensar o seguinte, pessoal. Nesse método aqui, nessa linha aqui, se ele conseguir executar essa linha e não acontecer nenhuma exceção, é porque o e-mail e a senha estão certos. E se a gente dá uma olhada no log, vocês vão ver que cada vez que tu acessa e tu executa essa linha aqui, ele faz um select no usuário, porque ele vai ter que buscar o usuário para comparar com a senha e validar, beleza? Certo, pessoal? Então, nesse primeiro processo foi isso. No próximo vídeo a gente vai fazer a parte do token mesmo. Por enquanto, ele está fazendo o login, mas lembre-se, o que ele está acontecendo? Ele está só retornando uma palavrinha, um string JWT, né? E não é. A ideia aqui é que realmente venha um token JWT, um JSON Web Token. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço.